Bem-vindo todos para mais uma videoaula de aerodinâmica e hoje a gente vai falar exclusivamente de números complexos. Vamos lembrar a base de números complexos que a gente vai utilizar para a teoria de escoamento potencial com formulação complexa. Então, número complexo, basicamente, ele envolve um par ordenado em que nós temos na horizontal x e no eixo vertical o imaginário y. E um número complexo qualquer, ele está nesse plano complexo, eu vou denominar ele por y maiúsculo. Esse y maiúsculo ele tem um módulo, que é a distância com a origem, denominada de r, e um certo ângulo horizontal θ, que é chamado também de fase do número complexo. A forma mais simples de representar o número complexo, nós podemos representar por y maiúsculo, é a parte real, mais i, a parte imaginária. Só que essa não é a única forma que a gente pode representar número complexo. Nós podemos representar também na forma exponencial. Nós podemos representar também na forma polar, em que o número y ele é dado pelo raio r, cosseno de θ, mais i, seno do ângulo θ, seno da fase. Também pode ser representado na forma exponencial, dado por raio vezes a exponencial de θ. E todas elas são iguais, todas elas são equivalentes. R cosseno θ igual a x, R seno θ igual a y minúsculo, e a exponencial de θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Então, existe total equivalência entre essas duas formas. Um outro parâmetro importante de um número complexo é o seu conjugado, representado pelo número complexo com uma barra em cima. Então, o conjugado do número complexo, no caso, na forma cartesiana, é dado por i, por x, menos i, y. Já na forma polar, é dado por r, cosseno θ menos i, seno θ. E na forma exponencial, é dada por r, exponencial de menos i θ. Independente de qual dessas formas é adotada para representar, no plano complexo, nós temos um certo número complexo y e o seu conjugado é representado aqui embaixo, espelhado no eixo horizontal. Uma outra coisa importante para falar sobre número complexo é a função de número complexo. E essa função ela é representada por uma função que depende do nosso número complexo y maiúsculo, e ela é dada por uma função real, que representa a parte real do resultado dessa função, mais i, e uma função real que representa a parte imaginária. Sendo o resultado dessa f, podendo ser representada no plano complexo, que tem no eixo horizontal a g, de xy, e no eixo vertical o h, o i, h, de xy, sendo aqui uma f de y nesse plano complexo. Essa função ela pode ser derivada na própria variável complexa, e essa derivada ela é representada pelo seguinte limite. E quando a gente resolve essa derivada, a gente pode separar fazendo tanto pela horizontal como pela vertical, e isso significa que a derivada, para ela ser única, depender de qual direção no plano complexo a gente está fazendo essa derivação, ela precisa ser igual, tá? Então, é imposta a seguinte condição, que é a derivada dessa f em x, que ela é dada pelo limite quando Δx tende a zero, e aí essa derivada ela vai ser dividida aqui pela variação da função real, da parte real, mais a variação da parte imaginária, dividido por Δx, o que resulta numa derivada parcial da parte real em x, mais i vezes a derivada parcial da parte imaginária em x. E a mesma coisa ocorre quando a gente trata da derivada na direção y. Então, a derivada dessa função, em vez de fazer agora com Δx indo a zero, mas sim Δy indo a zero, a gente vai ter... Só que um detalhe é que essa derivada aqui, ela é quando o i vezes Δy tende a zero, que é derivando pela parte imaginária. Então, a gente vai ter o Δg mais i ΔH dividido por i Δy. Isso resulta em que a derivada de h
em y menos I derivada de g em y. E como essas duas derivadas precisam ser iguais, a gente vai chegar na seguinte condição de que a derivada de g em x é igual à derivada de h em y, e a derivada de g em y é igual a menos a derivada de h em x. E esse resultado, para que a gente tenha uma função de número complexo em que a derivada independa da direção que a gente adota, seja direção real ou imaginária, essa condição ela é chamada de condição de Cauchy-Riemann. E é bem interessante, porque se a gente trocar g e h por função potencial de velocidade, função corrente, a gente vê que elas se relacionam dessa forma, tanto por causa da representação da velocidade, da componente horizontal e vertical, no caso da potencial de velocidades e da função corrente, a gente chega em resultados iguais. Tá? Essa condição de Cauchy-Riemann é necessária para a nossa função de número complexo. Okay? Então vamos guardar esse resultado para, na continuação da teoria, a gente aplicar e utilizar essa condição para que essa derivada tenha essa propriedade que a gente impôs aqui. E para finalizar, nós temos o conhecido como mapeamento complexo. O mapeamento complexo nada mais é do que uma função que mapeia de um plano complexo a outro uma função. Então, a gente tem uma função aqui de x e y, que tem numa certa posição aqui o número complexo y maiúsculo, e nós temos um outro plano complexo aqui, que tem o g e o h, e esse número complexo aqui é a f. E a função que faz o mapeamento, então a y de f ou a f de y seria a função que faz o caminho num sentido ou outro. Então a f que depende de x e de y ou a y que depende de g e h. Esse mapeamento complexo ele tem uma propriedade interessante e para a gente vai ser útil que esse mapeamento ele seja capaz de tendo em um plano, no caso aqui o plano XY, se eu tenho duas curvas que se interseccionam em um ponto e essas curvas nesse ponto, elas possuem um ângulo entre as inclinações tangentes a elas, um ângulo alfa. Quando a gente faz esse mapeamento no novo plano complexo, mesmo que tenha uma mudança de forma dessas curvas e uma rotação dessas curvas, esses ângulos tangentes se mantêm. E isso é importante porque no escoamento potencial, tanto a função corrente quanto a função potencial de velocidades, elas formam linhas, as equipotenciais e as linhas de corrente, que elas são perpendiculares entre si, independente do escoamento. Então, essa é uma propriedade das duas funções. E nosso mapeamento complexo, ele precisa manter isso daí. E o interessante é que a função de número complexo, principalmente que satisfaz Cauchy-Riemann, no nosso caso que a gente vai usar aqui, a gente tem garantias matemáticas de que a gente tem a manutenção da perpendicularidade entre as linhas. Então, a gente consegue dessa forma definir mais para frente uma função que ela depende de variáveis complexas e ela é uma função complexa que ao mesmo tempo ela representa o potencial de velocidade e a linha de corrente, as funções correntes para a gente. E se a gente aplica uma função mapeando de um domínio complexo para o outro e modificando essa função, a gente continua mantendo a perpendicularidade. E com essa propriedade a gente vai resolver alguns problemas interessantes. Essa revisãozinha de número complexo, só a base que a gente precisa ter. Eu encerro por aqui, na próxima a gente entra em potencial complexo.